Olá, me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim diário de soja e milho, que a gente traz diariamente para vocês e hoje falando sobre o dia 29 de janeiro, onde o mercado foi altista nas principais commodities, aí soja, milho, farelo e trigo, ajudando nas sustentações aí dos preços. Então fique com a gente para acompanhar o que foi realmente relevante no dia de hoje. Bons ganhos hoje na Bolsa de Chicago e até mesmo na B3. No caso da Bolsa de Chicago, a soja fechou com ganhos de 1,5%. O que equivale a 15,5 cents. Com isso, março fechou a 1.060,50. O milho, a alta foi mais expressiva, na faixa de mais ou menos 2,4%, o que equivale a 11,75 cents. O março, dessa forma, fechou a 497. Ou seja, por muito pouco, nós não tivemos todos os vencimentos aí do milho, pelo menos os 3 primeiros, acima dos 500 cents. No caso da B3, também acompanhou junto a essa questão da alta de Chicago. Os ganhos na B3 ficaram na casa de 1 a 1,2%, o que equivale a mais ou menos 80 a 90 centavos de reais por saco. O março fechou a 75,85 e o maio a 75,60. De notícia baixista para o mercado de hoje, nós tivemos somente aí a queda do petróleo com 1,13% e a redução na produção de etanol, na casa de 7,64%. Mas veja que mesmo a produção de etanol americano caindo bastante na semana, 7,64%, nós tivemos um mercado bem alto em Chicago. E o mercado acabou tendo ganhos aí, por quê? A questão climática que atinge hoje a América do Sul, levando aí uma perda de produtividade aí na soja em algumas regiões, mas com situação adversa em relação à região central do Brasil, onde lá o índice de chuvas está muito elevado, que está atrasando a colheita de soja, automaticamente acaba atrasando o plantio de milho safrinha. E um plantio de milho safrinha mais atrasado acaba muitas vezes impactando não na melhor janela e aumentando um pouco o seu risco de produtividade, colocando assim um pouco de interrogação na possível produtividade de milho safrinha para a safra 25. E o atraso no plantio do milho, que acaba ocasionando um atraso na colheita, faz com que o mercado ali mais para junho, julho, acabe necessitando adquirir milhos de outras origens, principalmente no caso a origem americana, fazendo assim com que o estoque americano possa baixar um pouco. Então o mercado acabou precificando essa questão no atraso do plantio de milho safrinha no Brasil, por isso que o milho aí teve uma boa alta aí na faixa de 2,4%. O outro fator importante no dia de hoje foi a alta do trigo de 3,15%, que está relacionada à perda de produção no hemisfério norte. Isso porque nem toda a região por lá sofreu ou teve a quantidade de gelo necessário para manter o trigo em dormência, fazendo com que o trigo em algumas regiões acabasse emergindo. E agora, com a chegada do frio e geadas e tudo mais, isso acaba gerando uma situação de perdas de produtividades em algumas regiões do hemisfério norte. Então o mercado já precifica uma redução de produção de trigo no hemisfério norte, por isso essa alta é acentuada do trigo de 3,16, que ajudou a puxar também soja e milho. Mesmo com a alta de Chicago, um pouco de aumento de volume e de oferta a gente acabou vendo no mercado de hoje, mas ainda muito fraco, muito insignificante para o período. Isso se deve principalmente porque a região central está com atraso de mais ou menos aí de 17%. Então esse atraso acaba fazendo com que o número de ofertas por momento seja mais enxuto. Então por isso o mercado de prêmios aí se mantém sustentável, no caso do março, com leve queda de 3 cents. O dólar hoje, que tinha dois fatores aí importantes para sua formação, que é a questão da taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira, acabou ficando praticamente inalterado. Isso porque nós não tivemos surpresas em nenhuma das duas divulgações. Os americanos mantiveram sua taxa de juros e o Brasil aumentou em 1%, o que já era previsto pelo mercado. E na questão climática que a gente falou para vocês, a gente mostra aqui a quantidade de chuvas aí até o dia 11 de fevereiro, onde nós observamos um alto índice de chuvas contínuas na região central do Brasil, o que obviamente vai acabar atrasando ainda mais o plantio, a colheita de soja e automaticamente atrasando o plantio de milho. Então muitos municípios da região central terão sem dificuldade aí de plantar o milho nesses primeiros 10 dias aí no caso de fevereiro. Em relação ao clima na Argentina, onde lá realmente está um pouco mais seco e quente, nós observamos que sim, temos chuvas, mas índices aí mais baixos nesses próximos dias, ficando na faixa aí de 20 a 40 milímetros. E realmente, por momento, nós precisamos de um pouco mais de chuvas lá, ou de garantias de novas chuvas, para dar uma certa acalmada nessa turbulência do mercado
em relação ao tamanho de safra argentina. Por hoje nós ficamos por aqui, trazendo aí novamente o clima aí como um ponto aí de foco, já que tem gerado algumas reduções aí na safra na América do Sul em relação à soja, e agora com esse alto índice de chuva na região central, tem reduzido aí o plantio, deixando mais lento, e automaticamente isso acaba levando num atraso de milho safrinha. Essa questão do atraso do milho safrinha, como a gente falou para vocês, ela acaba gerando uma preocupação em relação à produtividade, já que ela pode perder aí o melhor momento ideal de plantio. E também acaba gerando uma necessidade de compras de milho americano por mais tempo, já que a segunda safra no Brasil acaba atrasando para se iniciar. Então o mercado acaba precificando isso e olhando isso com bastante atenção. E a gente aqui vai acompanhando isso sempre diariamente e trazendo para vocês. Então fique sempre com a gente, acompanhando os nossos vídeos diários e se mantendo bem informado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.